Fala rapaziada, trazendo aí mais uma questãozinha aí para a nossa aula de dinâmica. Vamos lá. Dois blocos A e B, de massas respectivamente iguais a 8 kg e 6 kg, estão apoiados em uma superfície horizontal e perfeitamente lisa. Uma força horizontal constante e de intensidade 7 newtons é aplicada no bloco A conforme a figura abaixo. Nessas condições, podemos afirmar que o bloco B adquire uma aceleração de quanto? Bem, esse exercício tem duas maneiras da gente trabalhar com ele, tá? A forma mais completa seria fazer o diagrama de forças de cada um dos blocos, e aí fazer uma análise separada para criar uma equação e depois determinar a aceleração. E o outro formato seria um formato um pouquinho mais direto. Nesse caso, quando você só quer trabalhar com a aceleração do sistema, você pode considerar esses dois blocos A e B como se fosse um conjunto que é um bloco só. Como o corpo A foi dado 8 kg e o B foi dado 6, então eu vou botar aqui 8 kg e 6 kg, se eu somar esses dois blocos e representar como um conjunto de um bloco só, a soma dos dois aqui está dando quanto? 14 kg. Ou seja, é como se essa força de 7 newtons estivesse empurrando apenas esse bloco, um bloco só, né, com 14 kg. E aí eu posso aplicar a força resultante direto. Força resultante é massa vezes a aceleração. A força resultante vai ser essa força externa que está atuando aqui no bloco, que seria essa força de 7 newtons. A massa do sistema vale 14 kg e a aceleração é o nosso objetivo. Bem, o 14 que está aqui multiplicando vai para o outro lado dividindo, e aí eu fico com 7 dividido por 14, que vai dar 0,5 metros por segundo ao quadrado. Resolvido o exercício. O nosso gabarito aqui bate na letra A. Só que, às vezes, o exercício não vai estar pedindo a aceleração do sistema. Vamos supor que ele estivesse pedindo ali a força de contato entre os blocos. Eu não conseguiria fazer com essa equação aqui apenas. Então, existe uma outra forma de trabalhar dentro desse exercício, que seria você representar todas as forças que atuam ali em cada um dos corpos para depois você equacionar eles. Então, eu vou fazer o exercício, em uma segunda forma, um outro momento aqui, para a gente poder ver como é que ficaria nessa situação. Mas, obviamente, o gabarito tem que dar a mesma coisa. Então, vou pegar aqui o bloco A e separado o bloco B. E a gente vai ver as forças que estão atuando aqui em cada um desses dois blocos. Eu vou voltar aqui para o desenho, tá? Olha, se eu olhar aqui para o bloco A, eu tenho essa força F que está empurrando ele aqui, da esquerda para a direita. Além dessa força F, ele vai ter a força peso dele, ele vai ter a força de contato com a superfície. Então, vou botar aqui, contato A, entre o bloco A e a superfície, vou botar AS, tudo bem? E, além disso, ele também tem o contato com o bloco B. Então, existe aqui uma força de contato, vou botar aquela para trás aqui, NAB, entre o bloco A e o bloco B. Essas são as forças que estão aí atuando nesse cara, beleza? Então, vamos lá, vou representar essas forças aqui. O peso, ele vai ser, nesse caso, quando eu estou num plano horizontal, numericamente igual a normal, em relação ao solo. Se eles são numericamente iguais, estão atuando na mesma direção em sentidos opostos, eu posso gerar aqui um cancelamento. Então, eu corto a normal com o peso, tudo bem? Cuidado para não falar que a normal e o peso ali, um seria a reação do outro, que é um problema bastante comum aqui em dinâmica, tá? Mas eles podem ser numericamente iguais aqui nessa situação. Eu vou ter a força F, que está empurrando esse bloco A para a direita, e eu vou ter a força de contato entre o A e o B, que está ali atrapalhando o movimento do corpo A. Então, eu estou representando no sentido oposto, ali apontando para a esquerda. Bem, vamos fazer aqui a força resultante em relação ao bloco A. Para o bloco A, qual é a força que vai vencer? O conjunto todo vai para a direita. Então, essa força F acaba tendo que ser maior que essa força de contato NAB. Então, eu vou escrever como? A força que vence menos a força que perde. Então, F menos a normal entre o A e o B tem que ser igual ao quê? Massa do A vezes a aceleração do sistema. Força resultante é sempre igual a massa vezes a aceleração. Agora que eu já fiz a equação para o A, eu vou fazer a equação para o B. Vamos voltar lá no desenho. Vamos pensar no B agora. Olhando para o B, ele também vai ter o quê? Também tem o próprio peso dele, também tem a própria normal dele em relação ao solo. Além dessas duas forças, o bloco A acaba empurrando o bloco B para a direita. Então, no bloco B, essa normal entre eles, a normal AB, acaba favorecendo o movimento dele. Não tem força de atrito nesse exercício, então não tem nenhuma força para trás aqui para atrapalhar o movimento do B. Então, quando eu penso no B, no corpo B, a força resultante é a única força que vai estar atuando aqui nele para favorecer o movimento.
Se eu pensar aqui, ó, o peso e a normal se cancelam pelo mesmo motivo da análise do bloco A. Então, em relação ao bloco B, qual é a força resultante? O próprio NAB. E isso vai ser igual à massa do bloco B vezes a aceleração do sistema. Tá vendo? Eu gerei duas equações. E aí o que eu posso fazer? Eu posso somar essas equações. Quando eu somo as equações, olha o que acontece. A normal AB negativa e a NAB positiva se cancelam. O que sobra aqui pra gente? A força F. Do outro lado, à direita, eu tenho MA vezes A e MB vezes A. Esse A, ele aparece nos dois termos, então ele entra em evidência. Então vai ficar MA mais MB vezes a aceleração do sistema. Aí agora, se eu substituir numericamente, ó, a força F valia 7. A soma das massas, né, vale 14, vezes o A da aceleração. O 14 vai para o outro lado dividindo. 7 dividido pelo 14 vai dar quanto? Os mesmos 0,5 que eu tinha achado antes, né, metros por segundo ao quadrado, já que eu estou falando de aceleração. Então, ó, tá vendo? Os dois valores ali, obviamente, iguais. A primeira forma, ela é mais fácil de fazer, só que nem sempre os exercícios de dinâmica vão permitir você fazer aquela associação direta, porque se pedisse essa força de contato, ela não aparece na fórmula que eu fiz em cima, mas ela já aparece aqui na fórmula que eu fiz embaixo, que seria esse NAB. Então, você tem que saber quais são os dois caminhos para você fazer o exercício, e aí, né, você escolhe o mais fácil quando você estiver trabalhando. Tudo bem? Então, essa primeira questão foi isso, e a gente vai dar sequência aí na nossa lista. Valeu, rapaziada!